Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje nós vamos conversar aí sobre as diferenças e qual que é a melhor categoria de investimentos entre a renda fixa e a renda variável, certo? Então nós vamos conversar aí sobre alguns pontos, algumas características dessas duas opções de investimentos e vamos conversar aí qual que é a melhor opção para você investir o seu dinheiro. Bom, então para você que está iniciando aí a sua caminhada no mercado financeiro e quer entender um pouco mais sobre a renda fixa e a renda variável, já fica ligado até o final desse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Bom, e antes a gente partir aqui para a nossa conversa, para o nosso tema do nosso vídeo de hoje, em troca desse conteúdo de valor que você vai receber ao longo desse nosso encontro de hoje, já considere se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e deixe um like nesse vídeo aqui. Então, feito tudo isso, vamos lá para conversar sobre a nossa renda fixa, a nossa renda variável, e conhecer um pouco mais sobre essas duas categorias e ver qual que é a melhor opção para você investir o seu dinheiro. Bom, e primeiramente, é muito importante que você conheça e entenda as principais características dessas duas categorias. Então, vamos começar falando aqui sobre tudo que você precisa saber e alguns principais pontos que você precisa conhecer sobre a nossa renda fixa. E a primeira e uma das principais características da renda fixa é que ela é uma categoria de investimentos bem segura para você investir. Então, ali, quando você aplica o seu dinheiro, quando você investe o seu dinheiro em algum ativo dessa categoria, dificilmente você vai perder o seu dinheiro, dificilmente você vai ter prejuízo nesse seu investimento. Uma outra característica aí bem importante da nossa renda fixa é que, como o seu nome sugere, ela é uma categoria de investimentos que ela te dá uma certa previsibilidade de ganhos. Então, quando você investe em algum ativo, em algum investimento da renda fixa, você consegue ter ali uma certa noção do quanto que você vai ter de rentabilidade após um ano, após 2 anos ou após um certo período. Então, a previsibilidade de ganhos é uma característica bem importante da nossa renda fixa. E um último ponto aí, um dos principais para você entender o real funcionamento da nossa renda fixa, é que ela tem como característica que ela funciona como um empréstimo do seu dinheiro para alguma instituição e no futuro essa instituição devolve o seu dinheiro acrescida de uma certa taxa de rentabilidade. Então, todos os investimentos que você encontrar dentro dessa nossa renda fixa, como aí o Tesouro Direto, como o CDB, como a LCI, uma LCA, uma debenture, todos os investimentos dessa categoria, eles são emitidos, ou seja, eles são criados por alguma instituição financeira, seja ela pública ou privada, e aí quando você investe o seu dinheiro, quando você aplica o seu dinheiro em algum desses investimentos, você está emprestando ele para essa instituição emissora e no futuro essa instituição devolve o seu dinheiro acrescido de uma certa rentabilidade. Então essas são basicamente as 3 principais características que você precisa ter em mente, que você precisa saber sobre a nossa renda fixa. A primeira delas é que ela tem uma segurança, ela tem uma alta segurança, ela te dá uma certa previsibilidade de ganhos e por último, uma das principais características é que ela funciona como um empréstimo do seu dinheiro para alguém e no futuro você recebe esse empréstimo, você recebe esse dinheiro de volta acrescido de uma certa rentabilidade. Bom, e conversando um pouquinho sobre a parte de rendimento, sobre a parte de rentabilidade que você encontra dentro da renda fixa, por conta de toda essa segurança, por conta de toda essa simplicidade que você encontra dentro da renda fixa, ela vai te apresentar rentabilidades mais medianas, se comparado lá na nossa renda variável, certo? Então, meio que a compensação que você encontra dentro da renda fixa, ela é uma categoria muito segura para você investir, mas que, por outro lado, ela vai te apresentar retornos mais medianos, claro, se você comparar com a renda variável, principalmente aí no longo prazo. Então esses são os principais pontos aí que você precisa ter em mente sobre a nossa renda fixa. Então, discutido tudo isso, vamos conversar agora um pouquinho sobre tudo que você precisa ver sobre a renda variável. E uma primeira característica, um primeiro ponto que você precisa saber sobre essa categoria de investimentos é que a renda variável ela apresenta uma certa oscilação, apresenta uma volatilidade a mais em relação à renda fixa. Então, dentro da renda variável, você encontra investimentos aí que eles podem e vão oscilar todos os dias, certo? Então a renda variável ela é essa categoria que ela te apresenta mais volatilidade, então o seu dinheiro pode oscilar e vai oscilar todos os dias, seja para baixo ou para cima. Então essa é uma das principais características que você encontra dentro da renda variável. Então, seguindo nesse contexto ali de volatilidade, de oscilação, dentro da renda fixa você não consegue ter essa previsão de quanto que você vai ter de rentabilidade, diferente lá na renda fixa que você tem essa previsibilidade de ganhos. Dentro da renda variável você não tem essa previsão, certo? Então você pode ter altos retornos com investimento em ações, em fundos imobiliários, por exemplo, como também pode ter grandes prejuízos investindo nessa categoria. E um terceiro ponto bem importante sobre renda variável é que ela é uma categoria de investimentos que te permite ser sócio, te permite ser um dos donos de grandes empreendimentos, de grandes empresas e de grandes imóveis da nossa economia. Então, conversando aí um pouquinho sobre os investimentos que você encontra dentro da renda variável, nós temos ali as ações, que são pedaços, que são frações de grandes empresas, e aí quando você compra uma ação lá na nossa bolsa de valores, você passa a ser um dos donos de grandes negócios, de grandes empresas. Temos também ali os
fundos imobiliários, que são investimentos também negociados em bolsa, e aí quando você investe o seu dinheiro, quando você compra cotas de bons fundos imobiliários, você passa a ser um dos donos de grandes imóveis da nossa economia e do nosso país. Então essas aí são as 3 principais características, os 3 principais pontos que você precisa saber sobre a nossa renda variável, certo? Então ela é essa categoria de investimentos que ela vai te entregar uma certa volatilidade a mais, ela vai te entregar uma certa oscilação a mais para o seu dinheiro investido, certo? Ela é uma categoria também que você não consegue ter uma previsibilidade de ganhos do quanto que você vai ter de rentabilidade, certo? Com o seu patrimônio, com o seu dinheiro investido. E por último, ela é uma categoria de investimentos que te permite ser um dos donos de grandes negócios, de grandes empresas e de grandes imóveis. Então, como a gente comentou lá na parte da renda fixa, como lá você tem uma segurança a mais e por conta dessa segurança a mais, você tem retornos, você tem rentabilidades medianas, rentabilidades menores, aqui na nossa renda variável, por conta dessa oscilação, por conta dessa volatilidade, você consegue obter certos retornos a mais, certas rentabilidades a mais. Então, principalmente investindo no longo prazo, investindo em boas ações, investindo em bons fundos imobiliários, você consegue altas rentabilidades e consegue multiplicar o seu patrimônio por meio do investimento em renda variável. Então esses são os principais pontos, as principais características que você precisa ter em mente sobre essas 2 principais categorias de investimentos do nosso mercado financeiro, que são exatamente aí a renda fixa e a renda variável. Bom, e qual que é, respondendo ali a pergunta do nosso vídeo, a pergunta principal do nosso vídeo, qual que é a melhor categoria para você investir, qual que é a melhor categoria para você aplicar o seu dinheiro? E a resposta é que não existe a melhor categoria de investimentos, não existe aí a renda fixa ser melhor, a renda variável ser melhor, e sim a categoria de investimento e sim os investimentos mais adequados para você, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com o seu grau de conhecimento e de acordo com seus objetivos por meio dos seus investimentos. Então aí, se você tem um perfil de investidor mais iniciante, se você está começando a sua caminhada no mercado financeiro, se você está conhecendo ali, entendendo como que funciona esse mundo, é mais interessante que você comece a investir pela renda fixa, que ela tem essa característica de mais segurança, como a gente viu. Então, se você está iniciando a sua caminhada no mercado financeiro, é recomendável, é mais interessante que você comece a investir por essa categoria mais segura, que no caso aí é a nossa renda fixa. E aí, por outro lado, se você já tem uma certa base de conhecimento a mais, já tem uma certa experiência a mais no mercado financeiro, você já pode migrar os seus investimentos para a nossa renda variável, que é essa categoria de investimentos que entrega mais volatilidade, que demanda mais conhecimento. Então tudo é de acordo com o seu perfil e tudo é de acordo com o seu momento no mercado financeiro. E um outro ponto lá para você saber qual que é o melhor investimento, qual que é a melhor categoria para você investir, é de acordo com seus objetivos, de acordo com as suas metas dentro do mercado financeiro e para com os seus investimentos. Então, se você tem objetivos ali de curto, de médio prazo, como a realização de uma viagem, como a compra de uma casa, a compra de um bem, é mais recomendável que você invista, que você escolha por investimentos ali de renda fixa, certo? Já se você tem objetivos ali mais de longo prazo, como uma aposentadoria, por exemplo, é mais interessante que você invista, que você busque por ativos da nossa renda variável. Então, como você viu, como você percebeu, para cada momento de vida que você tem, para cada etapa de vida que você tem no mercado financeiro e para com os seus objetivos, existem ali os investimentos mais adequados, sejam eles de renda fixa ou de renda variável. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Um vídeo aí para primeiro te apresentar as principais características das 2 principais categorias de investimentos do nosso mercado financeiro, que são, no caso aí, a renda fixa e a renda variável. E aí, mais para frente, a gente pode trazer um vídeo mais aprofundado e mais objetivo sobre cada uma dessas categorias, certo? Então, hoje nós conhecemos os principais pontos de maneira bem resumida, de maneira bem superficial ali, sobre essas 2 categorias, e aí você entendeu também como que você faz para escolher os melhores investimentos, os melhores ativos, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com seus objetivos com os investimentos. Então, no mais é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre essa parte de renda fixa, a parte de renda variável e a parte de como escolher os melhores investimentos para você, eu vou deixar uma playlist aqui em cima, certo? Com uma série de vídeos muito bons para esse ponto, para essa temática, tá bom? Então, no mais, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha principalmente entendido e compreendido tudo que nós abordamos nesse nosso encontro aqui, nesse nosso vídeo de hoje, tá bom? E no mais, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já considere se inscrever aqui embaixo para ajudar a gente a crescer ainda mais esse projeto aqui, certo? Já deixa um like nesse vídeo aqui que ajuda demais a nossa produção de conteúdo aqui no YouTube. Deixa um comentário aqui falando se você já investe, seja em renda fixa ou em renda variável, tá bom? E no mais é isso, eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!